Bom dia, pessoal. Hoje estamos aqui para a nossa aula 11, quando a gente vai começar a falar sobre eletrostática em meios dielétricos. A gente vai ter mais uma aula que é a aula 12, sobre eletrostática de meios dielétricos. A aula 13 será sobre magnetostática em meios magnéticos. A aula 13 e a 14 serão sobre esse tema. E a aula 15 será uma aula maior, que a gente vai fazer sobre a eletricidade e magnetismo em campos dinâmicos, tá? Parece proporcionalmente menor, mas a gente já vai usar muitas coisas que a gente aprendeu aqui. Provavelmente nós vamos abordar a equação de onda eletromagnética, as condições de contorno nos campos, que vai nos dar, por exemplo, a lei da refração, a lei da reflexão. Talvez outros fenômenos ondulatórios e os potenciais de Lena-Wischer, tá? Que são os potenciais associados a uma carga pontual. E a equação de onda não homogênea. Então, tem muitas temáticas para a aula 15, tá bom? Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre polarização, deslocamento elétrica e eletrostática e correntes estacionárias em meios dielétricos. Perguntas norteadoras. Que fatores a gente deve considerar no tratamento de eletrostática em meios dielétricos e qual a influência a permissividade de um meio dielétrico tem nas correntes elétricas? São essas duas coisas que a gente vai se questionar hoje. Então, a gente vai descrever os vetores polarização, deslocamento elétrico, vamos também trabalhar as equações de campo e as condições de contorno em dielétricos. Então, você, ao final dessa aula, deve ser capaz também de fazer isso. Tá? E descrever o processo cinético de movimento ordenado de carga na presença de um meio dielétrico. Então, vamos lá. O que é o dielétrico? O dielétrico ele é útil como idealização para nos referirmos a substâncias que não possuem cargas livres. Quando a gente fala carga livre, não é carga líquida. Um dielétrico ele pode ter carga elétrica líquida sobre ele. Tá? Mas essas cargas não estão livres para se mover como nos condutores, elas estão ligadas. E no caso ideal de um dielétrico perfeito, essas cargas estão completamente ligadas. Isolantes e dielétricos são substâncias de mesma natureza. Os nomes vão diferir somente pelas situações particulares a que se referem, a gente vai adotar a denominação dielétrico, que é mais geral, tá bom? O que caracteriza a eletrostática, então, em meios dielétricos? O que caracteriza é a existência de uma polarização, tá, desses meios dielétricos quando há a existência de um campo elétrico externo. Em relação ao estudo da eletrostática no vácuo, isso produz diferenças relevantes. Tá? Então, vamos formular aqui o problema. A gente considera um meio dielétrico de volume V e uma superfície S, limitados, arbitrários, tá? Que é uma superfície S fechada orientada que engloba um volume V. Então, considere ainda a existência de um campo elétrico na região do dielétrico. Existe uma polarização e, portanto, há regiões no dielétrico em que a carga líquida é não nula. Então, a gente considera essas duas coisas. As cargas elétricas no volume e na superfície são dadas por ρ é uma densidade de carga de polarização e sigma é uma densidade superficial de carga de polarização. O que acontece? Com esse campo elétrico, por mais que o material não consiga ter essas cargas livres, ocorre uma separação dos centros de cargas positivos e negativos. Então, eles geram uma determinada polarização pequenina. Quando você soma essas coisas por meio dessa integral, naturalmente, você tem uma função de distribuição aí que é uma densidade de carga e uma densidade volumétrica, uma densidade superficial de carga elétrica, você vai ver que tem o estabelecimento de uma carga de polarização, que pode ser diferente da carga líquida, tá bom? Que ela não está associada à polarização. Por exemplo, quando você carrega um bastão, aquele papel higiênico, canudinho, bota no quadro, você está colocando carga líquida nesse dielétrico, tá? Isso é diferente de quando você submete esse canudo, por exemplo, a um campo elétrico externo, tá bom? Então tem essas duas possibilidades. No nosso caso, a gente está se referindo não à carga líquida aqui, mas à carga que se estabelece devido ao processo de polarização, tá? Então, usando o fato de a carga líquida total ser nula, vamos considerar primeiro essa situação, nós temos que ρ é a densidade volumétrica de carga de polarização e sigma é a densidade superficial de carga de polarização. Tá? Então, usando esse fato,
nós chegamos a que ρ é menos o divergente de P e sigma é P escalar N, onde N é um vetor normal orientado à superfície e P é a polarização, tá bom? A gente já vai provar algumas dessas coisas aqui, tá bom? Mas isso aqui você pode ver diretamente. Usando o teorema da divergência, você vê que isso aqui, né, cadê? Menos div de P, tá? Aqui é P, ρ dv, né? Então, se isso aqui for o div de P, tá? Um div de um Pzão, tá? Menos um div de um Pzão. Você pode relacionar isso aqui ao teorema da divergência, tá? Integral do div. Isso aqui se torna a integral de P escalar ds, tá bom? E esse aqui é P escalar ds também, tá? Se você considerar que a carga líquida é nula, esses dois aqui se igualam e você consegue descobrir aí que um é menos o div de P e o outro é P escalar N, tá bom? É possível escrever também, tá, uma espécie de densidade de momento de dipolo que vai nos levar, tá, à noção, à relação entre a polarização e a quantidade de momentos de dipolo por unidade de volume, tá certo? Então é possível escrever uma equação que relacione a polarização aos momentos de dipolo e as densidades de carga elétrica dessa maneira. Então, ó, integral da polarização no volume é a integral de R vezes sigma ds, ou seja, um momento de dipolo aqui superficial, e um momento de dipolo volumétrico aqui, uma densidade de momento de dipolo volumétrica que é integrada e dá os momentos de dipolo volumétricos. A gente vai fazer essa conta para provar que isso aqui é verdade, tá bom? Então, eu estou só apresentando para vocês que é possível escrever a polarização em termos dos momentos de dipolo. E o que são os momentos de dipolo? Lembra lá na eletrostática que eles são o segundo termo de uma expansão multipolar, que eles consideram aí como se fossem cargas positivas e negativas separadas umas das outras, e isso daí seria uma espécie de momento de dipolo, que é uma grandeza física que caracteriza um dipolo elétrico, tá bom? Então, a interpretação, tá? O vetor P representa, então, a densidade volumétrica do momento de dipolo, ou seja, Pzão é dp dv. A gente já vai ver isso com calma. Certo? Vamos lá. Equações de campo. Que equações de campo são satisfeitas aí para o caso dos dielétricos? Então, ó, se a gente alterar essa equação do rotacional, tornando ele não nulo, a gente teria o absurdo de afirmar que um dielétrico é fonte de Fein, a gente sabe que isso não é verdade. Então, empiricamente, a gente sabe que um dielétrico não é fonte de Fein, não tem razão nenhuma para você considerar isso, tá? Então, o rotacional do campo elétrico é zero, tá? Continua a mesma equação da eletrostática. No entanto, com a existência de cargas de polarização, a gente tem que alterar a outra equação, tá bom? Então, a outra equação deve ser alterada para considerar os efeitos das cargas de polarização. Vai dar isso aqui, eu vou mostrar para vocês que ela resulta nisso de fato. Não é difícil mostrar isso. Basta você incluir, além da carga líquida, que é esse ρ, tá? Você incluir a carga de polarização aqui. A carga de polarização vai ser menos div de P, e quando você passar para o outro lado, tá? Você vai ver que você vai ter uma equação dessa natureza com um vetor D, você tira o divergente de um vetor D, que a gente chama de deslocamento elétrico, tá? Que ela é ε0 vezes o campo mais a polarização. Então, tem aqui a contribuição do campo elétrico e a contribuição da polarização para a equação de campo na eletrostática de meios dielétricos. Tá? Uma classe muito especial de dielétricos, mas que não é uma classe geral, porém que nós vamos nos restringir a ela, é muito interessante você também entender que não necessariamente o dielétrico vai ter uma polarização proporcional ao campo aplicado ou uma resposta linear. Você pode aplicar, por exemplo, um campo na direção X e a polarização surgir na direção Y. Isso, por exemplo, é um material que é anisotrópico, tá bom? Você pode aplicar uma polarização, um campo elétrico, e a resposta ser proporcional sei lá, ao quadrado do campo, entende? O quadrado da intensidade do campo. Então, a polarização, você aplica um campo elétrico E, a polarização cresce com, por exemplo, E quadrado, tá bom? É uma outra possibilidade também. Isso é um material não linear, tá? Cursos de eletromagnetismo avançado, para quem faz pesquisa aí em materiais dielétricos,
materiais magnéticos, são muito interessantes, no entanto, não fazem parte do escopo desse curso. Esse curso seria, digamos assim, o equivalente a uma disciplina de eletromagnetismo avançado para um curso de graduação em licenciatura/bacharelado em física, tá bom? Então seria uma parte do ciclo profissional. Isso não compreende conteúdos de pós-graduação. Então, quem vai fazer pós-graduação e mesmo na pós-graduação, a gente não costuma trabalhar com isso. Por exemplo, o Jackson não dá essa ênfase toda, mas ele tem esse conteúdo lá, né? Agora, isso aqui é específico para quem vai trabalhar com pesquisa em física, tá? Materiais não isotrópicos ou anisotrópicos, materiais não lineares e não homogêneos. Isso aqui é conteúdo de física avançada. Por isso que a gente vai se focar na classe mais simples que tem, que é o da polarização proporcional ao campo elétrico aplicado. Isso, né, nós chamamos de materiais dielétricos lineares, porque a resposta é linear com o campo. Homogêneo, porque ele tem a mesma resposta ponto a ponto, e isotrópico, porque a resposta de polarização é na mesma direção do campo elétrico aplicado. Então, nem todo material dielétrico é assim, tá bom? Mas a gente vai se restringir a essa classe pelas razões que eu já apresentei para vocês. Os dielétricos lineares têm resposta de polarização linear com o campo elétrico aplicado, e os isotrópicos indicam que a direção da polarização é a mesma do campo elétrico. Portanto, o campo de polarização ele é uma constante vezes o campo elétrico. Isso significa o quê? Que ele é uma amplificação ou uma diminuição, dependendo do valor de Qi, tá? Ou seja, ele muda somente a intensidade, mas mantém a direção e o sentido do campo aplicado, certo? Essa constante Qi a gente chama de susceptibilidade elétrica, tá? Então, ela indica que a polarização será tanto maior, tá, quanto maior a constante que for para o mesmo campo elétrico aplicado. Então, suponha que você pegue dois materiais e aplique o mesmo campo elétrico. Quanto maior o Qi do material, maior a polarização. Quanto maior a suscetibilidade, maior é a polarização. Quanto menor a suscetibilidade para o mesmo campo, menor a polarização. Tá? A consequência mais direta é que, nesse caso, o deslocamento D é paralelo a E. Então, se você aplica aqui essa expressão no seu material isotrópico linear e homogêneo, você tem um ε0 mais Qi vezes Z. Então, o deslocamento ele é um ε vezes Z, tá bom? Então, o deslocamento é paralelo ao campo e só difere dele desculpa, eu estava me babando aqui, né? Por meio de uma constante multiplicativa. Então, esse termo epsilon, que a gente encontra aqui, que é ε0 mais Qi, é chamado de permissividade do meio, tá certo? Então, a gente tinha a permissividade do vácuo, então, para o vácuo, a suscetibilidade elétrica dele é zero, o epsilon é igual a ε0, mas para outros meios, não. Tá? Para outros meios, a gente tem o epsilon, que é a permissividade, que ela depende naturalmente de uma característica vinculada à polarização, que é a susceptibilidade, que é o Qi. Então, a constante dielétrica é um outro termo aí que a gente usa, ele especifica completamente o comportamento de um dielétrico isotrópico homogêneo. Por quê? Porque a gente precisa saber a permissividade e a suscetibilidade. Então, os dois estão presentes aqui, tá certo? A constante adimensional K, denominada constante dielétrica, nos informa desse comportamento. Por que você está colocando isso? Porque ela é adimensional, ela não tem dimensão. Então, ela nos informa aí, por exemplo, qual é a relação entre dois meios por meio de uma constante adimensional, que vai te dar uma razão entre duas grandezas iguais. A suscetibilidade, não. Ó. Esse epsilon, ele vai mostrar que E e o D têm são duas unidades diferentes, certo? Então, o D ele não é bem o campo na matéria, tá? Porque ele nem unidade de campo ele tem, tá certo? Tem uma tabela que eu esqueci de colocar aqui. Só um segundinho que eu vou mostrar para vocês essa tabela. Aqui, essa tabela, ela mostra que a rigidez dielétrica, tá? E a constante
dielétrica para diversos materiais, como, por exemplo, o ar, é 1. A rigidez dielétrica dele é 3 vezes 10 na sexta, ou seja, você precisa de um campo de 3 milhões de volts por metro para que o ar comece a conduzir, né, corrente elétrica. O vidro pirex, o K é 5 e a rigidez dielétrica é 10 milhões de volts por metro. O nylon tem K igual a 8 e tem 2 vezes a rigidez dielétrica de um vidro pirex. O óxido de alumínio é 10 e tem 3 vezes a rigidez dielétrica do ar. O poliéster é 4 e tem a mesma rigidez de elétron do nylon. O baquelite também, só que o baquelite tem uma constante dielétrica de 5. Tá? Ó, você vê que não necessariamente ter a mesma constante dielétrica leva a mesma rigidez dielétrica, tá bom? A mica, ela tem 5 e tem 3 vezes mais do que o baquelite. O óleo de transformador tem K igual a 4, a rigidez dielétrica 10 elevado a sétima. O papel tem 4, o neopreno tem 7 e o teflon tem 2. Tá bom? Então, essa aqui é uma constante, uma tabela aqui de constante de elétrica de algumas substâncias, tá bom? É só eu colocar no slide, mas acabei me esquecendo. Mas ainda bem que eu coloquei assim, porque eu pude me lembrar de apresentar a tabela para vocês, tá bom? Condições de contorno para o campo elétrico e para o deslocamento elétrico, tá? Então, quando a gente tiver um problema em que a gente tenha dois meios distintos de... Como é que eu posso dizer? De constantes dielétricas diferentes, dois meios lineares, isotrópicos e homogêneos, a gente pode usar as equações de campo na forma integral para verificar que a componente tangencial do campo é contínua entre as superfícies relativas aos dois meios. Isso implica em dizer que a gente não vai ter correntes elétricas paralelas aí ao meio, tangenciais ao meio, e que a componente normal do deslocamento elétrico, dessa vez agora ela é descontínua, ela é igual à densidade de carga, a densidade superficial de carga. Se a carga for zero, aí sim o D vai ser contínuo, a componente normal do D vai ser contínua, tá bom? A gente vai ver isso já já num problema. Analogia entre condutores e dielétricos, tá? A gente passa para a segunda parte da aula, que é eletrostática e correntes estacionárias. Então, em sistemas com condutores, a condutividade G caracteriza os condutores, enquanto a permissividade epsilon caracteriza os isolantes. Como não existem isolantes ou dielétricos perfeitos, nem condutores ideais, então condutores têm um grau de permissividade e isolantes têm um grau de condutividade. E aí começa a magia a acontecer, tá? Então, considere, por exemplo, um condutor ômico de condutividade G e permissividade epsilon, porque um condutor ele tem uma determinada permissividade e um isolante tem uma determinada condutividade. Tomo dois condutores embebidos nesse meio, ambos com condutividade muito maior do que a do meio. Uma diferença de potencial entre eles é dada por, então, ó, ΔΦ é RI. Isso aqui é a definição de resistência elétrica. Então, se estabelece uma corrente entre eles, tá? Por meio de uma tensão que se estabelece, tá? Então, essa relação entre essas duas ideias vai se dar por meio dessa equação. Só que I pode ser substituída por integral de JdS. Só que J pode, pela equação de relação entre a densidade de corrente e o campo elétrico, pode ser escrito como a condutividade vezes o campo. E, pela lei de Gauss, isso aqui nos dá a carga líquida nessa superfície. Tá? Lembrando da definição de capacitância, porque esse meio condutor vai ter uma capacitância associada, a gente escreve a carga como carga dividido por C. Isso resulta para a gente uma relação entre resistência e capacitância, como dada pela razão entre a permissividade e a condutividade. Então, a relação entre resistência e capacitância, ela é a razão entre a permissividade e a condutividade. Uma mesma permissividade, quanto maior a condutividade, tá? Menor vai ser o produto entre RC. Você pode fazer essas brincadeiras aqui, né? Para você chegar a conclusões interessantes. Então, vamos lá. Tem uma outra coisa que acontece. O que acontece quando a gente tem um condutor bom? Tá? A gente vai ter um G mais alto. Tá? Então, nos bons condutores, qualquer excesso de carga vai se redistribuir
para a sua superfície no equilíbrio eletrostático. Quanto maior a condutividade, quanto maior o G, quanto mais alto o G, mais rápido vai ser o processo. Bom, então vamos pegar aqui esse problema e estudá-lo. Então a gente considera um meio ômico de condutividade G e permissividade epsilon. Existe densidade de carga elétrica caracterizada por ρ, que satisfaz a equação da continuidade. Essas cargas elétricas tendem a se afastar uma das outras de modo a reduzir a densidade de carga com o tempo, tá? Então, num bom condutor, olha o que acontece. Lembra que eu falei para vocês que no equilíbrio eletrostático, o condutor rapidamente ele dissipava as cargas para as maiores distâncias médias possíveis, de maneira que a energia potencial ela é minimizada nesse processo? Pois é, só que isso aqui agora a gente tem uma equação matemática que descreve isso bem, tá? Então o ρ, ele é R, o ρ, que é de função de R e T, ele é um ρ0, que é a densidade inicial de carga, E elevado a menos GT dividido por epsilon. Então, quanto menor epsilon, maior G, melhor o condutor, tá bom? Então, quanto maior esse coeficiente aqui, mais rápido a exponencial vai tendendo aí ao valor unitário, tá bom? Desculpa, unitário, né? Vai tendendo ao valor, vai tendendo ao valor zero, né? Então essa densidade de carga ela vai tendendo a zero ao longo do tempo, tá bom? Então ele vai reduzindo, tá? Valor unitário. Desculpa. Essa quantidade epsilon sobre g aí é chamada de tempo de relaxação. Quanto menor o seu valor, mais rapidamente, tá, se atinge o equilíbrio eletrostático, tá bom? Quanto menor o valor de epsilon sobre g, ou seja, quanto maior g sobre epsilon, menor vai ser epsilon sobre g, então mais rápido se atinge o equilíbrio eletrostático. Bons condutores têm g alto, o que torna epsilon sobre g menor naturalmente. E em bons condutores, essa densidade de carga aqui ela vai tendendo a zero, porque essas cargas vão se afastando cada vez mais e a quantidade de carga por unidade de volume vai se tornando cada vez menor. Condutores perfeitos. Quando a permissividade se aproxima de infinito, teríamos um condutor perfeito, mas o resultado é inconsistente para esse limite. O comportamento epsilon indo para infinito, para um meio condutor, só se verifica na eletrostática. A gente pode dizer, nesse caso, que a condutividade é muito maior que a permissividade. Então, passemos aí para a parte das deduções relativas a essa aula. Deduções e exemplos, né? Aí, gente, vamos lá, né? Vamos provar aqui o que tá. E é igual a integral de ρ p dv mais sigma p ds. Bom, se a carga líquida for zero, então, só com os efeitos de polarização, isso aqui eu posso dizer que é o divergente de um vetor, né? Isso é menos isso, em primeiro lugar. Tá? Isso aqui, né? Tá? Isso aqui, ó, eu posso dizer que é um vetor isso aqui eu posso escrever isso como P ds, tá bom? E por consequência, isso aqui, né, vai ficar dessa maneira. Usando o teorema da divergência, isso aqui fica integral
de div de P dV. Beleza? Logo, né, identificando os integrandos, chegamos em ρ P é igual a menos o divergente de P, tá? Que é o que a gente tinha colocado. E o sigma P é igual a P escalar N. Segunda, tá? Então, ó, integral de P dV é igual a integral R sigma P ds mais integral de R ρ P dV. Comecemos usando a identidade vetorial. Então, ó, integral sobre a superfície de F, aqui, G, ds, isso é uma espécie de teorema da divergência modificado, né? Tá? É igual a integral no volume de F div de G dV mais integral no volume de G escalar nabla. Eita, pô. F dV. Tá? Usemos F igual a R e G igual a P. Então, introduzindo aqui, ó, no lugar de F, o R. E no lugar de G, o P. Tá? Aqui, gente, vamos já colocar isso aqui desse lado, ou seja, essa integral de P escalar nabla R do lado esquerdo, e do lado direito vão ficar integral de R vezes P escalar ds, que é uma integral de superfície, e a integral do div de P, que a gente já vai identificar, né? Então, reescrevendo, então vamos ficar, ó, com integral de P escalar nabla R é igual à integral de fechada de R vezes P escalar ds vetor, menos integral de R div de P. Mas o div de P, tá? Menos div de P, vou colocar aqui mais, aqui eu vou colocar menos div de P, porque o menos div de P é o nosso ρ de
de polarização, tá? Na sua densidade volumétrica de carga de polarização. Então, reconhecendo o segundo termo com a densidade superficial de polarização, tá? No segundo termo, a densidade superficial de carga de polarização, tá? Vezes o elemento de superfície, e no e no e na segunda integral do segundo termo, do termo do lado direito, né? Do lado direito. Primeiro termo do lado direito. Agora sim, fica melhor. E na segunda integral do lado direito, a densidade volumétrica de carga de polarização, temos aqui, ó. Aqui é sigma ds, R vezes sigma ds, ds, e aqui ρ p. Então, integral de P escalar nabla vezes R dV é igual à integral de R, integral fechada de R, vetor sigma P ds, mais integral no volume agora de R, vetor ρP dV. Trabalhamos nesse termo aqui, que é o P escalar nabla vezes R, tá? Esse termo ele pode ser escrito assim, ó. Ele é Px del del x tá? Mais Py del del y mais Pz del del z. E o R vetor é xi mais yj mais zk. Xi, chapéu, mais yj, chapéu, mais zk, chapéu. Veja, quando eu aplicar esse termo px del del x no vetor inteiro, como a derivada em x, y e z vão sumir, vai ficar só del x na direção y. Então isso aqui vai ser px e chapéu. Quando eu pegar esse segundo termo, py del y, e aplicar no vetor r inteiro, tá? Quando eu aplicar em x vai zerar, porque a derivada é em y. Quando eu aplicar em y vai sobrar só o vetor j, porque é del y, tá? E a mesma coisa com o z, vai zerar também, porque a derivada é em y. Então fica mais pyj. E pelo mesmo argumento, no último termo nós vamos ficar com pzk. Então esse p escalar nabla R, na verdade, é um P vetor disfarçado, o que nos leva, né, a integral de P dV, tá? É isso aqui. Ou seja, você pode entender isso como P escalar, como a densidade superficial de polarização como P escalar, o vetor normal, tá bom? E aqui você pode entender, né, essa relação da... Caramba! Da polarização como sendo a derivada dos momentos de dipolo por unidade de volume. Tá bem? Equação de campo para a eletrostática
de dielétricos. Lei de Gauss modificada, né? Então, ó, a lei de Gauss diferencial nos diz que o divergente de E é igual a ρ total dividido por ε0. Nesse caso, a carga elétrica total inclui a parcela de polarização. Então, separemos em ρ líquida mais ρ de polarização, tá bem? Então, dividir E é ρ líquida mais ρ de polarização. Tá? Se você quiser, ainda pode escrever assim, ó, para ficar mais fácil de ver. Lembrando que, por definição, a densidade de carga de polarização é igual a menos o divergente de P, que é a polarização, tá? Então, multiplicando por ε0, tá? Isso aqui vai ficar ε0 isso aqui vai ficar ρ livre, tá? Tá? Isso aqui vai ficar menos div de P, tá? Isolando os termos no divergente. Então, ó, ε0 div de E é ρL menos div de P. Então, vou jogar o ε0 para dentro no divergente, passar aqui somando o div de P, tá? É igual a ρL. Então, nós temos a nossa equação de campo, tá? Chegamos a... Vamos criar aqui o vetor deslocamento elétrico, que é o vetor D. Ele é ε0. Opa. É um epsilon diferente aqui. VEC E mais P. Tá? Então, chegamos aí, finalmente, na nossa expressão do campo, na nossa equação de campo, que não é de campo elétrico, mas sim de deslocamento elétrico, que mostra que o divergente do campo de deslocamento elétrico é a própria carga livre. Condições de contorno. Bom, vamos lá. Condições de contorno. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos desenhar aqui o meio. Meio 1 e meio 2. Tá? É meio torto, parece. Pronto. Vou botar aqui uma caixa de pílula como superfície gaussiana entre os meios 1 e o meio 2. Tá? Vamos ver aqui o que a gente faz para preenchimento.
Transparência. Para aumentar aqui a transparência. Pronto, tá aqui, ó. Então, vamos lá. Aumentar aqui a forma dessa caixa de pílula, né? Isso aqui é uma superfície gaussiana, tá, gente? Uma superfície gaussiana. Formas. Vamos pegar aqui um deslocamento elétrico. Vamos botar os vetores normais. Aqui, ó. Esse é o vetor normal da tampa superior. Eu vou botar aqui o da superfície lateral. Tá difícil aqui. Ei! Para, Max. Vamos lá. Apagar aqui. Esse aqui é a da tampa inferior. E o da superfície lateral. Beleza? Aí a gente precisa colocar agora os deslocamentos elétricos. Né? Tá em laranja aqui. Né? Tá? Então, no meio 1 tem um deslocamento elétrico numa determinada direção qualquer. Tem um vetor unitário aqui N2. Posso dar nome para essas coisas, né? São umas caixas de texto aqui. Vamos chamar isso aqui de meio 2 e esse aqui de meio 1. Então, o laranja é o deslocamento elétrico do meio 1 e do meio 2, e os azuis são os vetores unitários normais do meio 1, do meio 2 e da superfície lateral. Tá? Então, o fluxo, tá, do deslocamento elétrico é dado por... Aqui, ó. É igual a carga livre total, né? Então, isso aqui vai ser integral de sigma ds, tá? Escrevendo... deixa eu fazer o seguinte aqui, né? Pronto. Escrevendo... Oh, caramba. Escrevendo de forma aberta. A gente vai pegar aqui essa superfície gaussiana e escrever esse fluxo, tá? Seguinte maneira aqui, ó. D1, ds1,
mais D2, DS2, mais DL, DSL. Lembrando que eu não especifiquei ainda as direções dos vetores unitários normais. Então, vamos lá. Para a superfície 2, a... Tá, vamos começar, eu organizei aqui de uma outra forma, tá? Primeira coisa que a gente precisa citar, como essa superfície gaussiana tem altura tão pequena quanto queiramos, o fluxo pela superfície lateral, que depende de H. Lembre-se, a área lateral de uma caixa de pílula ela vai depender da altura H, né? 2π vezes R, que é o raio dela, vezes H, que é a sua altura. Tá? Que depende de H, é nulo. Você pode já colocar aqui, ó, que esse fluxo por essa superfície lateral aqui é nulo, justamente porque a superfície lateral ela vai se tornando tão pequena quanto a gente queira, porque a gente vai diminuindo, tá, essa altura dela, tá bom? O vetor deslocamento elétrico na região 1 tem componente normal antiparalela ao vetor normal de área. Logo, isso aqui fica zero. Tá? Aí eu vou chamar isso aqui de ds. Tá? E aqui, como essa caixa de pílula ela tem o mesmo tamanho das duas superfícies, das duas tampas, eu vou chamar de ds, mas aqui eu vou trocar o sinal, tá? Então isso aqui vai ser d1n. Tá? Isso aqui vai ser d2n, porque a gente já vai fazer o produto escalar. Então, o produto escalar vai projetar isso na direção do vetor normal de área. Tá? Dessa forma, fica fácil de ver que, a gente jogando tudo aqui no sinal sobre o sinal de integral, d2n menos d1n ds é igual a sigma ds, o que implica em dizer que existe uma descontinuidade aí regulada pela quantidade de carga elétrica. Tá? A do campo elétrico segue a mesma ideia, né? Mas nós já resolvemos isso aqui em eletrostática, portanto, eu não vou fazer de novo. Fiz só aqui do deslocamento elétrico para você verificar. Eu vou pular para uma outra dedução aqui, para depois a gente ir para os exemplos. Pronto. Então, ó, aproximação do equilíbrio eletrostático. Considere um meio ômico de condutividade G e permissividade epsilon. Tá? Existe carga elétrica caracterizada pela sua densidade volumétrica de carga elétrica e que segue
a equação da continuidade. Então, ó, div de J mais del Rho del T igual a zero. Então, essa é a equação da continuidade. Como o meio é ômico, então vale a ideia de que a resposta... Oh, caramba. A corrente ao campo elétrico, a resposta da corrente ao campo é linear, tá? Então, a gente pode escrever... Então, ó, posso escrever G vezes E. Só que o dividir é igual a ρ então, tá? Só que nesse caso, tá? O dividir, tá? Ele vai ser ρ sobre epsilon zero, tá? Só que eu posso escrever meio linear, podemos escrever D é igual a epsilon E div de D, que é igual a ρ, é igual a epsilon div de E, tá? Então, del ρ del T mas dividir E é ρ dividido por epsilon, tá? Então vai ficar G, ρ dividido por epsilon, mais, tá? Del ρ del T. Tá? Então, isso aqui vai ficar G, ρ dividido por epsilon. Tá? Isso é uma equação diferencial de primeiro grau, cujo fator integrante é E elevado a G T dividido por epsilon. Então, eu vou multiplicar isso, toda essa expressão, por isso. Multiplicando pelo outro lado dá zero, né? Tá? Aqui você pode ver que a derivada de
elevado a gt vezes ρ, mais a derivada de ρ vezes z gt dividido por epsilon, né? Então, olha o que acontece aqui. Isso aqui é a derivada do produto, tá? Isso aqui é derivada, com respeito ao tempo, de ρ, tá? Epsilon ρe elevado a gt dividido por epsilon. Só que essa derivada disso é zero, portanto, isso aqui é constante. E a gente vai igualar isso aqui no instante de tempo inicial, né? A ρ no instante de tempo inicial. Então, tá? É a nossa constante de integração. Então, vai ficar assim, ó. Porque a gente estava derivando no tempo, então por isso que vai ficar a condição inicial R e zero. Então, em R e T, tá? Isso aqui fica dessa maneira. Então, a densidade de carga inicial, ela vai, digamos assim, ao longo do tempo, diminuindo à medida que o equilíbrio eletrostático se estabelece, e isso pode ser muito rápido, como já foi falado no curso de eletrostática de meios, eletrostática no vácuo, tá bom? Aqui, desculpa, me engasguei. Aqui só está a prova matemática dessa coisa. Passemos por alguns exemplos aqui de cálculos de campo elétrico. Aqui. Exemplo 1. De cálculo de campo elétrico em meios dielétricos. Então, exemplo 1. Esfera condutora embebida em meio dielétrico. A gente vai botar aqui, uma esfera. Horrível. Eu esqueci agora, olha. Ah, tem um modelo 3D aqui, eu acho que... Bora ver se tem aqui um...
Ixi, não, muito pesado isso. Ícones. Não, deixa pra lá. Vamos fazer aqui na nossa... Deixa eu me jogar para cá. Aqui. Deixa esse aqui também. Para ver, acho que era essa aqui. Não. Tá bom, mano. Dá uma raiva que eu vou me esquecendo das coisas, sabe? Tá bom, mano. Beleza, acabou, não quero mais curva. Pronto, aqui. Ah, que é esse aqui? Cara, que raiva, velho. Vou tentar uma última vez essa aqui. Tá aqui. Ah, ficou uma porcaria. Vamos fazer assim mesmo. Imaginem, não estou conseguindo fazer, tá? Vamos fazer assim mesmo, tá? Bom, como você pode imaginar, tá? Esse sistema, né, tem simetria esférica. A gente pode eleger uma superfície gaussiana esférica, tá? Logo, é igual aqui. Dá para resolver pela equação de Laplace, né? Mas não vou matar uma bala de formiga com... Não vou matar uma formiga com uma bala de canhão. Então, logo, D vezes 4π r quadrado é igual a Q. O que implica em dizer que D é radial, é Q dividido por 4π r quadrado ao longo da direção R chapéu, tá? Como o material é linear, isotrópico e homogêneo, então D
é epsilon tá? Portanto, o E vai ser Q dividido por 4π epsilon R quadrado na direção radial. Por quê? Porque é só dividir o deslocamento por epsilon, e por isso esse epsilon vai parar aqui embaixo, tá? Como kappa é igual a epsilon dividido por epsilon zero, então posso escrever assim, né? Epsilon como epsilon zero kappa. Beleza? Como a polarização é I vezes E, achamos facilmente a polarização P será Q dividido por 4π epsilon zero kappa R quadrado, certo? Só que só que é igual a epsilon menos epsilon zero, tá? Porque epsilon é aqui mais epsilon zero. Então, tá bem? E aí, colocando aqui em evidência o epsilon zero, menos 1, corta, corta. Isso aqui vai ficar kappa menos 1 dividido por 4π kappa R quadrado. Tá? Podemos provar que o divergente dessa polarização é nulo, logo a densidade de carga de polarização é nula. Tomando o produto escalar da polarização com o vetor normal radial à esfera, né, orientado para dentro da esfera. P é igual a, desculpa, sigma P é igual a P N. Tá?
ele é igual a menos kappa menos 1 Q dividido por 4 pi kappa ao quadrado, né? Tá bem? Porque aí é avaliado na superfície da esfera. Ok? Isso se relaciona com a carga de polarização. Tá? Você pode calcular aí a carga de polarização, a carga total relacionada com isso, né? Então, a interpretação. A carga de polarização no interior da região esférica está na superfície de contato entre o meio dielétrico e a esfera, tá? Ela fica mais ou menos assim, ó. Eu vou pegar a imagem do Barcelos aqui, que é melhor. Pronto. Melhor do que eu produzir uma figura, ó. Olha o que acontece aqui, ó. Justamente o valor que a gente acabou de obter, tá? Olha aqui, ó. Quem é a densidade de carga de polarização? É uma carga negativa, né? Que a gente obtém bem aqui, ó. Ela está aqui na superfície da esfera de raio A, tá bem? E ela é toda negativa. Se você traçar uma superfície gaussiana entre essas cargas positivas e negativas, você vai ver que a carga é toda negativa, tá bem? Ou se você traçar uma outra superfície gaussiana, você vai ver que tem mais carga negativa do que carga positiva dentro da esfera. Então a carga, também você pode ver aqui, ó, calculando aqui sigma vezes, desculpa, a área vezes o sigma, você consegue determinar aqui, né, que esse 4π a ao quadrado é a área, você vai ficar com K menos 1 menos K, aí a carga total vai ser a carga de polarização mais a carga. Quando você fizer esse produto, vai ficar Q dividido por K, tá bem? Isso é a carga total da esfera, tá bom? Que é uma esfera condutora. Tá? Esse cálculo é simples, né? Q total é a carga mais a carga de polarização, não é isso? Então, ó, quem é a carga de polarização? QP é 4π, que é uma esfera, a ao quadrado vezes vezes o sigma p, tá? Então vai ficar menos K menos 1Q, tá? Vou botar aqui assim, Qzinho, né? Para comparar aqui. Então vai ficar Q menos kappa menos 1 dividido por kappa Q, tá? Aí multiplicando em cima e embaixo aqui por kappa, vai ficar aqui, ó. A carga total é Q dividido por kappa. Tá bom? Então, a carga total da esfera condutora é essa. Ela é reduzida, se fosse só o campo dela, né, do campo da esfera condutora, seria Q, né? Ela é reduzida pela carga de polarização, que é negativa. Tá bom? E aí ela é reduzida por esse fator 1 sobre kappa. É isso, gente. Tem outros 3 exercícios aqui que estão resolvidos no Barcelos.
eu resolvi aqui e vou deixar como exercício para as nossas atividades. Forte abraço, valeu!